Durante todo esse domingo, Deus nos direcionou para um lugar de falar sobre profundidade. Nós acreditamos que o que Deus tem feito na nossa igreja, o que Deus deseja fazer na nossa igreja é um tempo de maturidade. Um tempo onde a gente vai conseguir compreender mais de quem Deus é. A gente vai conseguir criar raízes mais profundas na revelação de quem Deus é. Por exemplo, no último domingo, a gente teve aqui um domingo super especial na nossa igreja, um domingo de batismo, onde 503 pessoas tomaram a decisão de morrer para esse mundo e nascer com o Senhor. E a gente sabe que isso é uma graça específica de Deus para nós. Mas a gente sabe que essa decisão é só o começo. Porque, como diz em Oséias, o desejo do nosso coração é conhecer o Senhor, mas também prosseguir conhecendo quem o Senhor é. E para eu prosseguir conhecendo quem o Senhor é, eu preciso ter profundidade. Eu preciso ter maturidade. Para cada vez me alimentar mais de quem o Senhor é, de comidas, de alimentos mais sólidos para nós. Talvez esse seja o seu primeiro culto hoje, você não teve o privilégio nem a oportunidade de estar aqui durante todo o domingo, mas a gente sempre teve esse aquário representando muito daquilo que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus quer fazer na nossa vida. A gente começou no nosso primeiro culto às 9 da manhã, o pastor Rondinelli compartilhou uma palavra sobre a marca da maturidade, que é ser guiado pelo Espírito. E quando o pastor Rondinelli estava pregando, ela tinha apenas uma raiz, e ao longo do dia, ao longo das pregações, essa raiz ela foi cada vez mais se aprofundando. Primeiro se aprofundando, primeiro fazendo no não visível, primeiro fazendo no lugar que ninguém vê, na intimidade. E depois, ao longo dos cultos, ao longo das mensagens, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje nós podemos ver, e nós cremos que essa é uma metáfora perfeita para falar sobre maturidade. Porque muitas vezes quando a gente quer um relacionamento com Deus, a gente quer evidenciar o nosso encontro com Deus. Às vezes nós pedimos por dons, às vezes a gente pede por milagres, às vezes a gente pede por experiências que são visíveis para nós, visíveis para os outros. Mas Deus, eu acho que Ele está muito mais interessado em fazer algo no nosso interior. Algo permanente no nosso coração. Quantas vezes a gente ora para que Deus nos livre de algo, mas quantas vezes nós temos orado, Deus, faz de mim alguém mais maduro em Ti. Deus, faz de mim alguém maduro para suportar qualquer que seja a estação. Mais maduro para conseguir Te ver e Te perceber independente da minha circunstância. É sobre isso que a gente vai compartilhar hoje. A gente aprendeu sobre maturidade em várias perspectivas diferentes. Mas essa noite, coube a mim compartilhar uma mensagem com o tema Enfrentando Provas com Maturidade. E eu estava ali fora, eu nem lembro com quem eu estava falando, que eu falei, rapaz, a mensagem ela só presta quando ela é vivenciada e experimentada por quem vai comunicar. Porque eu posso escrever várias mensagens para trazer aqui, mas a mensagem verdadeira é aquela que primeiro ela vai cortar o meu coração, a minha vida, para depois eu compartilhar aquilo que Deus tem feito em mim. E eu quase me arrependi de ter escolhido esse tema. Porque quando o pastor João falou assim, gente, a gente vai falar sobre maturidade, cada um escolhe o seu tema. Eu podia ter escolhido vários temas. Eu podia ter falado da maturidade nas bênçãos, a maturidade nos milagres, mas eu fui escolher maturidade nas provações. E para ter sentido aquilo que eu estava falando, eu preciso passar por... Eu fui quase burro. Mas eu creio que Deus, Ele tinha um propósito específico, só para tu entender. Gente, tem 9 dias, por exemplo, só desabafando aqui um pouco, é o meu momento, tá? 9 dias que me machuquei, as minhas costas estão travadas, eu estou nessa prova, nessa luta, eu não consigo fazer nada com as minhas costas. Fui orar hoje aqui, saí daqui com as costas travadas, meu perfume é Biofenac, conhece? Para não bastar hoje, eu fui visitar minha família em Natal, e aí eu decidi ver minha família. Se não quero ver, estou com saudade, fui para Natal, voltei de Natal hoje, às 3 horas da manhã. Andei 500 quilômetros para estar aqui hoje. Não porque eu queria estar, mas porque eu acredito que Deus tem uma porção específica para nós hoje. E quando a gente está falando sobre maturidade nas provações, é que a gente precisa entender que, como o Darlan falou mais cedo,
Não é porque uma pessoa é adulta que necessariamente ela é madura, sim ou não? Tem muita gente adulta que não é madura. Tem até uma frase que está viralizando ultimamente que fala: criança faz o que quer, adulto faz o que? Se a gente fizesse o que precisa sempre. O Rondi também falou sobre a necessidade que a gente tem de ser guiado pelo Espírito para que a gente possa ser maduro. A Lana falou sobre como nós precisamos ter maturidade nos nossos pensamentos. E o JV, no último culto, ele falou sobre como a gente consegue amadurecer espiritualmente. E se a gente deseja de fato ser aprovado nas batalhas que vão acontecer na nossa vida, porque deixa eu ser muito claro para você nesse começo, você vai enfrentar dificuldades. Você vai enfrentar lutas, você vai passar por desafios. Se a vida fosse só mamão com açúcar. Se a gente não tivesse problema. Se tudo fosse como a gente planejou. Mas no nosso dia a dia, independente se você é um homem de Deus, independente se você é uma mulher de Deus, você vai passar por dificuldades. Mas se nós queremos passar por esse momento e não estacionar nesse momento, a gente precisa passar pelas provas com maturidade. E quando eu estava pensando sobre essa mensagem, não tem como eu fugir de um personagem que talvez ele seja na palavra de Deus e que mais representa isso para nós. Fala comigo, Jó. Se tem alguém que passou por provação, foi Jó. Porque a gente pode ter chegado aqui hoje falando assim: meu Deus, a minha vida está uma luta, a minha vida está uma dificuldade, está tudo dando errado, mas com certeza a tua vida não está pior que a de... E Jó, por mais que ele tenha passado por altos e baixos, ele nos ensina como nós devemos viver as provas com maturidade. Eu amo a perspectiva da palavra de Deus sobre Jó. Que a palavra fala que Jó era um homem fiel a Deus. Que ele era um homem temente a Deus, que ele era um homem correto. A palavra quando Deus começa a descrever Jó, ele só fala qualidades de Jó. Eu amo que Jó, ele era tão bom, mas tão bom, que ele apresentava sacrifício a Deus pelos erros que os seus filhos poderiam ter cometido. Ele tinha tanto temor ao Senhor, ele tinha tanta fidelidade ao Senhor, que ele falou assim: meu Deus, os meus filhos podem ter errado, para não correr o risco deles desobedecerem, e de Deus ter uma perspectiva ruim sobre eles, eu vou me apresentar como sacerdote e eu vou sacrificar. Eu vou apresentar uma oferta para Deus. Aparentemente, a palavra fala sobre a prosperidade de Jó, o cenário de Jó era um cenário positivo. Quando a gente olha de fora, parece que Jó não passava por nenhuma provação. E foi exatamente isso que o inimigo acusou Jó de viver. Queria ler com você o texto de Jó, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 11. Jó, capítulo 1, do 6 ao 11. A palavra fala assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? A gente já vai continuar lendo o texto, mas imagina esse privilégio do Senhor olhar para você e falar assim: ei, você tem visto o meu servo Jó? Você tem visto a conduta? Imagina a gente ter essa perspectiva de Deus sobre nós. Com certeza Jó era alguém bom, sim ou não? Não há ninguém, gente, sessão de elogio aqui do Senhor. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Gente, o currículo de Jó era perfeito. Porque não era a esposa, porque se tu perguntar para Evelyn sobre mim, ela vai falar que eu sou maravilhoso. Não que eu não seja, com todo respeito, brincadeira. Mas quem estava falando aqui não era a esposa de Jó. Quem estava falando aqui era o próprio Deus. E aí Satanás responde a Deus falando assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado em tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará
na tua face. Agora eu quero deixar claro para você, quando a gente está entrando nessa temática sobre provação. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite sobre uma provação dada por Deus. A provação dada por Deus não é para te testar. Primeira coisa. Deus ele não te prova para te testar. Deus te prova para te atestar. Deus ele não te prova. Deus não quer saber quem você é, porque Deus sabe quem você é. Deus não tem dúvida sobre aquilo que Ele depositou em você. Quando nós passamos por uma provação, quando Deus nos coloca embaixo de uma provação, não é que Ele quer saber a verdade sobre nós, Ele quer revelar a verdade que há em nós. Ele quer revelar o caráter que há em nós. O que Deus faz durante a provação na nossa vida, Ele não quer falar assim, vamos ver se Ele é de verdade mesmo. Porque a perspectiva de Deus sobre Jó, ela antecedia a provação. A perspectiva de Deus sobre Jó, ela antevia qualquer circunstância que ele ia passar. Quando Deus nos coloca numa provação, entenda isso, Ele não quer te provar, Ele quer atestar quem você é para você mesmo. Para o inimigo, para as pessoas ao seu redor, porque muitas vezes nós achamos que nós somos menos do que Deus sabe que nós somos. Muitas vezes nós nos vemos inferiores àquilo que Deus já vê ao nosso respeito. Segunda coisa que eu quero falar para você é que a gente tem duas perspectivas sobre Jó. A primeira é de Deus, falando que ele é servo bom, que ele é servo fiel, que ele é íntegro, que ele é um homem temente a Deus, que ele é irrepreensível. Essa é a perspectiva de Deus sobre Jó. Mas a gente tem a perspectiva do inimigo sobre Jó. A primeira coisa que o inimigo fala é, será que ele não tem motivos para te temer? Faz o seguinte, tira a cerca que você colocou ao redor dele e vê se ele não vai te negar na tua face. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o que vai prevalecer na sua mente no dia da provação? A perspectiva de Deus ou a perspectiva do inimigo sobre você? A tua aprovação, ela vai te revelar quem você é em Deus, ou ela vai fazer com que as sementes do inimigo, elas brotem no teu coração? Que a perspectiva do inimigo, ela brote em quem você é. É por isso que Jó, ele pode nos ensinar como a gente enfrentar as nossas provações com maturidade. Primeira coisa, a maturidade na provação nos leva à adoração. Quando nós somos maduros, quando nós temos maturidade, a aprovação ela não nos afasta de Deus, mas ela faz com que a gente reconheça quem Deus é. Ela faz com que a gente consiga adorar quem Deus é. Gente, quantas vezes eu e você, quantas vezes nós deixamos a aprovação tirar o pior de nós? Quantas vezes quando nós entramos num cenário de provação, de luta, o nosso coração se enche daquilo que o inimigo tem falado ao nosso respeito, da perspectiva do Satanás na nossa vida, do nosso casamento. Quantas vezes as nossas ações e as nossas palavras, elas são pautadas pela nossa aprovação e não pela nossa identidade em Deus? Quantas vezes as provações, elas acabam determinando a nossa identidade, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz. Quantas vezes a provação, ela acaba gerando em nós um coração amargurado, um coração fechado. Olha o que diz Jó, capítulo 1, do versículo 13 até o 22. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram as espadas dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados. Eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, não para, notícia ruim atrás de notícia não. E tu está achando que tu está com problema, mas tudo bem. Chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto
e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou-se o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Meu Deus, eu fico pensando, se eu só tivesse esse coração, para mim era suficiente. Porque vamos ser sinceros, gente, por quanto menos nós abandonamos a nossa fé em Deus? Peraí, às vezes é um boleto, às vezes um boleto atrasado que a gente não tem a conta, às vezes uma fechada no trânsito, às vezes uma demissão no trabalho. Presta atenção, eu não quero tirar a validade da sua dor, não, da sua aprovação, não. Eu quero dizer para você que quando nós crescemos em maturidade, a nossa aprovação nos conduz para um lugar de adoração a quem Deus é. Quero ser sincero para você, muitas vezes a aprovação vai levar coisas embora. Muitas vezes a aprovação ela vai fazer com que coisas sejam queimadas. Muitas vezes a aprovação ela vai fazer com que coisas morram. E aí o que vai sair da nossa boca? O que a gente faz quando aquilo que a gente construiu, aquilo que era valioso para nós, a gente perde? A oportunidade que a gente queria, o relacionamento que a gente queria, o lugar que a gente queria, a oportunidade, a posição que a gente queria. O que a gente faz quando tudo isso vai embora? Deixa eu falar para você, a resposta disso é a maturidade que dá o tom. É a maturidade que dá o tom da nossa resposta no tempo da aprovação. Porque muitas vezes eu e você, a gente não reagiria como Jó. Jó, ele tinha todos os motivos para encher a sua boca e o seu coração de lamentação. Meu Deus. Perdeu o dinheiro, perdeu os bens, perdeu os escravos, perdeu a família. Ele tinha motivo de sobra para reclamar. E pior, porque tem prova que a gente passa, que a gente se coloca. Tem prova que a gente fala assim, a vida está tranquila demais, eu quero uma provinha. Tu vai lá e tu segue, tu vai lá e tu puxa a conversa, tu vai lá e puxa um assunto. Não estou falando dessas não, porque Jó não era assim. Jó, ele estava passando por uma prova, e pior, uma prova que ele não merecia. Uma das coisas que mais marca a diferença da maturidade e da imaturidade aqui, o imaturo, ele faz para merecer. O imaturo, ele faz para merecer. O imaturo, ele faz porque ele acha que aquilo que ele tem é mérito dele, que ele deve receber o que merece. O imaturo é assim, por que você não fez? Eu te dei tanto. Meu amigo, faça por quem você é, não pelo aquilo que as pessoas podem te oferecer. Reaja pelo aquilo que você acredita, pela fé que você carrega. Se a pessoa vai te retribuir ou não, o problema é dela. Aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas fazem não pode determinar como a gente vai conduzir a situação. Olha o que o inimigo fala assim, será que ele não tem motivos para te temer? A mentalidade do inimigo, ela sempre vai permanecer pelaquilo que o Senhor dá. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente vai no grupo de crescimento, a gente está aqui, mas a nossa vida, a nossa constância, o nosso relacionamento com Deus não é pautado por quem o Senhor é pautado pelaquilo que Ele dá. Tem problema você querer aquilo que Deus dá. O problema é quando a tua relação com Deus, ela está pautada naquilo que Ele dá. Porque Deus deu hoje, mas Deus pode tirar amanhã. Porque Deus, Ele pode todas as coisas, Ele não me deve, nem te deve nenhuma satisfação. Aí eu estou fiel em Deus. Eu estou participando da igreja, estou participando do grupo de crescimento. Mas aí me mudou de GC, eu não participo mais. Aí eu estou fiel, está tudo bem. Eu comecei, meu Deus, maravilhoso, que coisa linda o Senhor, essa presença, eu vou lá.
Ai, meu Deus, tu és lindo, lindo, lindo és. Dá uma coisa errada. Assim, poxa, agora, quando eu comecei a me relacionar com Deus, deu tudo errado. Eu não recebi a promoção que eu esperava. Essa mentalidade é a mentalidade do maligno. É a mentalidade do inimigo. A mentalidade madura, ela não permanece pelo aquilo que Deus faz. Ela permanece por quem Deus é. Deus, eu vou permanecer por quem o Senhor é. Se o Senhor me der ou não, tanto faz. Eu lembro quando eu era mais novo, eu era mais emocionado. E eu tenho uma característica de quando eu acredito numa coisa, esquece, Evelyn está aqui de prova para falar. Quando eu boto um negócio na cabeça, se for de Deus então, irmão, não tem problema. Eu vou, pode me chamar de maluco, pode, o que você quiser. Estou preocupado com a opinião de Deus sobre a minha vida. Mas quando eu era novo, assim, não. Só que tem um preço, esses discursos têm um preço, essas coisas que eu falo aqui têm um preço. Tá? Porque eu estou falando aqui, estou animado. E depois da manhã vem um dia ruim, eu falo, ai meu Deus. Eu lembro que eu era mais novo, eu falava assim, meu amigo, olha, tudo que eu preciso é o Senhor. Se eu morasse embaixo de uma ponte, e eu tivesse o Senhor, era suficiente. Radical, né? Homem de Deus, fé. Mas casei. Aí muda um pouco, né? Não, pô, tão radical assim já é um pouco demais. Mas a maturidade, quanto mais maduro a gente é, tipo assim, Deus, eu posso ter ou eu posso não ter, eu vou permanecer sendo quem o Senhor me chamou para ser. A gente é maduro quando a gente desenvolve maturidade. A gente começa a aprender a adorar a Deus independente daquilo que Ele fez, independente daquilo que Ele nos deu. A gente começa a adorar a Deus não pelo aquilo que a gente tem, mas por quem Ele é. Adorando, reconhecendo a soberania de Deus sobre nós. Deus, eu reconheço a Tua soberania. O Senhor não me deve explicação, o Senhor faz aquilo que você quiser. Para a gente passar pelas nossas provas com maturidade, a gente precisa tirar a reclamação da nossa boca e começar a colocar adoração no nosso coração. Tira a reclamação sobre a tua casa. Tira a reclamação sobre o teu casamento. Tira a reclamação sobre o teu emprego. Tira a reclamação daquilo que não está saindo conforme a tua expectativa e começa a adicionar a adoração. Deus, pode não estar do jeito que eu prefiro, mas eu vou te adorar naquilo que eu tenho. O Senhor me deu, o Senhor tirou, o Senhor permanece sendo o mesmo. Quais são as palavras que têm saído da nossa boca na hora da provação? Se eu quero desenvolver maturidade no meu coração, eu preciso começar a trocar as palavras que saem da minha boca. Em vez de palavras de reclamação, palavras de adoração. 2, a maturidade na aprovação gera fidelidade. Fala comigo, fidelidade. A bet do inimigo, a aposta do inimigo, é que na nossa vida, quando a gente for provado, a gente vai abrir mão da nossa fidelidade. Porque a fidelidade não pode ser fruto daquilo que se tem. Mas a fidelidade, ela é fruto da mentalidade, do conhecimento de quem Deus é. Fidelidade é fruto do entendimento de quem Deus é. O inimigo acreditava que se Jó passasse por uma provação, por causa das muitas provações, Jó abriria a mão da sua fidelidade a Deus. Mas Deus sabia sobre Jó e sabe sobre você, que você permanecerá fiel, apesar das provações. As provações, elas não vão te tirar a fidelidade. Você vai permanecer fiel, apesar das provações. Porque na primeira provação de Jó, o que estava em jogo era tudo aquilo que estava ao seu redor. Tirou os filhos, tirou a riqueza, tirou os servos, tirou as tendas, tirou os animais. O caráter dele foi testado nessa provação. Mas a Bíblia nos conta que o inimigo, lá no capítulo 2, versículo 4, o inimigo fala assim para o Senhor: um homem dará tudo pela sua vida. Se a primeira aprovação de Jó
a que fez com que ele se rendesse em adoração, testou aquilo que estava fora. A segunda aprovação de Jó queria testar a identidade de quem ele era. Não era mais com as coisas externas, não era mais com as circunstâncias, mas era a própria vida e a saúde de Jó que estava em jogo. Lê comigo Jó, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 10. O inimigo falando: estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Gente, para tu, Jó, é para tu, Jó. Quando a gente chegar aí, a gente troca essa ideia. Esse era o cenário de Jó. A palavra fala que a doença que afligiu ele trouxe feridas da sola dos pés até a cabeça. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, eu fiquei pensando assim: meu Deus, por que a palavra foi específica sobre a sola dos pés e sobre a cabeça? Porque as feridas que as provações elas geram na nossa vida, presta atenção nisso. Quando ele está falando sobre as solas dos pés, é que muitas vezes as feridas da provação, ela consegue mudar a nossa forma de andar. Ela consegue afetar a nossa forma de caminhar. E muitas vezes ela tem poder para nos paralisar. Quando eu estava olhando e vendo assim: meu Deus, as feridas nos pés, porque se a gente está ferido no pé, o que a gente faz? A gente não consegue caminhar, a gente não consegue andar, seja calçado, seja descalço. Eu falei: Deus, beleza, mas por que a face? Porque muitas vezes o jogo do inimigo na nossa vida, ele quer fazer com que as provações, elas sejam capazes de mudar até a maneira como a gente se enxerga, como a gente se vê. O que estava em jogo ali para Jó era a ferida da aprovação que queria mudar a forma dele andar e a forma como ele se enxergava. Quantas vezes, porque a gente é ferido, isso muda a forma como a gente anda, isso muda a forma como a gente se relaciona. Sabe aquela expressão assim, a pessoa cheia de não me toque? Não fala, não pode falar com isso. Não pode fazer isso, não pode falar isso. Ai, não tenho paciência para isso. Ai, as pessoas não podem mais se aproximar de nós. Não por aquilo que elas são, mas pelas feridas que nós carregamos. E a gente às vezes é tão cheio de não me toque, não me toque, não me toque, não me toque, porque a ferida ainda dói. E tudo bem ela doer, mas não tem como Deus curar se Ele não tocar. Não tem como Ele curar se Ele não acessar. Não tem como Ele curar se Ele não conseguir alcançar e tocar na tua ferida, tocar no teu coração. Quantas vezes, quando nós somos imaturos, nós deixamos que as feridas consumam o nosso caráter, a nossa identidade. Acaba que as nossas feridas, elas viram justificativa para tudo. Ela afeta a forma como a gente vê o mundo. A gente não vê mais o mundo como ele é. A gente não vê mais o mundo como Deus diz que ele é. A gente começa a ver pela lente das nossas feridas. A imaturidade na provação, ela faz a gente abandonar as coisas quando elas saem do nosso planejado. Mas eu amo a perspectiva de Jó. Que a palavra fala que no meio disso tudo, Jó estava sentado no meio de cinzas. No meio daquilo que era morte, no meio daquilo que foi perdido, no meio daquilo que foi destruído. Cheio de feridos, e a palavra fala que ele estava com um caco, retirando as suas. O nome disso é maturidade. Às vezes a maturidade, ela vai doer no nosso coração. Mas às vezes a dor de enfrentar com maturidade é o que vai gerar em mim e você cura. A maturidade faz a gente permanecer apesar das circunstâncias. A mulher de Jó falou assim: tu ainda vai permanecer fiel, tu ainda vai permanecer íntegro.
amaldiçoa o teu Deus e morre. Tu não vê que o teu Deus ele não está aí para você? E a resposta de Jó: mulher, porque você é insensata. Eu vou aceitar o bem de Deus e não vou aceitar o mal? Eu vou aceitar as bênçãos e eu não vou aceitar a aprovação? Gente, o nome disso é maturidade. Maturidade para entender, independente de quem eu sou, vai ter tempo bom e vai ter tempo ruim. Vai ter momento que as coisas vão fluir, vai ter momento que as coisas vão reter. Vai ter momento que vai doer, vai ter momento que vai ter ferida. Mas não tem problema, porque o meu Deus permanece o mesmo. Não é para você pagar de sonso e falar que está feliz quando está doendo. Não, está doendo, chora. Está doendo, procura ajuda. Mas a dor ela não pode ser maior do que a nossa fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Deus sabia quem Jó era. Deus estava atestando o caráter de Jó, falando assim: Jó, mesmo que a tua esposa não ache, mesmo que os teus amigos não achem, mesmo que o inimigo não ache, eu sei quem você é. Eu sei aquilo que eu depositei dentro do teu coração. Eu sei que você é um homem reto. Eu sei que a vida pode te tirar todas as coisas, mas você não abrirá mão de me ter no teu coração. Você não vai abrir mão. Deixa eu falar uma coisa para você. Se a gente quer ter maturidade, a nossa fidelidade ela precisa estar acima das nossas circunstâncias. Porque senão o nosso Deus, ele não é o que Deus é de fato, mas aquilo que ele faz. Está passando por uma crise no casamento, permanece fiel ao Senhor. Está passando por uma crise no teu emprego, permanece fiel ao Senhor. Está passando por uma crise na tua jornada de fé, permanece fiel ao Senhor. Maturidade. Maturidade. Tem coisa que só com maturidade a gente vai experimentar. Para encerrar, obrigado. Essa galera é a galera que eu contratei, que eu chamei para vir. Depois eu faço pix, tá? Por último, e para mim o principal dessa noite, a maturidade na aprovação nos revela o tamanho de Deus. Eu te recomendo ler o livro de Jó, porque ele passa por essas duas provações e depois disso, há um longo diálogo entre ele e os seus amigos, discutindo a situação de Jó. Os amigos falaram assim: Jó, o que tu fez de errado, Jó? Pode estar passando por isso. Jó falou assim: meu amigo, eu não fiz nada de errado, não. Eu não errei, não. Jó, pede perdão, Jó. Assume, Jó. Fala pra gente, a gente está aqui. Tu tem que ter feito alguma coisa. E eu amo o texto, o livro de Jó, porque Jó ele começa a fazer como talvez eu e você faríamos. Ele começou a questionar o porquê daquilo tudo. Por que daquela aprovação? Ele queria entender o que ele estava passando. Ele começou a questionar, falou assim: cara, Deus, por que eu estou passando por isso? Meu Deus, quantas vezes eu questionei Deus por muito menos. Eu questionei Deus por muito menos. Eu questionei Deus porque as coisas não saíram da forma que eu planejei. Eu questionei Deus porque as coisas não aconteceram no tempo que eu queria, no lugar que eu queria, da forma que eu planejei. E eu, Deus, mas por que, Deus? Porque isso só acontece comigo. Está lá fulano, está lá ciclano, dá certo para todo mundo. Está lá o pastor João Vitor, está tudo certo para ele, a benção, esse filho dele, tudo bonito. E eu não consigo nem casar. Essa é a oração do Natan, brincadeira, Natan. Brincadeira, meu mano. É assim, quem está com o microfone tira a onda, no próximo domingo ele tenta a sorte. Ele começou a questionar o porquê de tudo isso. Gente, e não tem uma... Eu acho que talvez essa seja a resposta preferida que eu tenho de Deus, da ironia de Deus. Porque quando Deus começa a responder Jó, a primeira pergunta que Deus faz para Jó, assim: Jó, já que tu está aí cheio da razão, Jó. E Deus amava Jó, tá?
Jó era muito melhor que eu e você, tá? Imagina como está o nosso saldo. Às vezes é até bom Deus não falar nada, porque se ele deu essa resposta para Jó, foi o seguinte: Jó questionou, aí Deus mandou aqui para Jó assim, falou: aonde tu estava, Jó, quando eu lancei o firmamento da terra? Eu? Sim, foi mal, Deus. Aonde você estava, Jó, quando eu separei as águas? Aonde você estava, Jó? Tu, que está achando ruim aquilo que eu fiz, aonde você estava quando eu criei o universo, Jó? Pô, às vezes a gente acha ruim quando o nosso pai reclama com a gente. Imagina esse esporro, esse feedback. Onde tu estava? Quem é você, Jó? Quem é você que obscurece o meu conselho, Jó? E Deus dá uma lição em Jó, meu amigo. E aí não tem como. E eu quero ler para você a resposta de Jó. Jó, capítulo 42, ó, a gente estava no 2, a gente foi 40 capítulos. Jó 42, do 1 ao 5. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Deus começou e falou: Jó, senta aí, agora tu vai escutar porque eu vou falar. Tu disseste: agora escuta e eu falarei, vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora, meus olhos te viram. Deixa eu falar uma coisa para você. Aprovação é o melhor caminho para que a gente possa ver quem Deus é. Eu oro para que a aprovação que você está hoje não revele as feridas que você carrega, não revele as acusações do inimigo ao teu respeito, as opiniões de Satanás ao teu respeito, a respeito da tua casa, mas que essa aprovação que você está passando, ela revele o tamanho do teu Deus, que os teus olhos eles sejam abertos para ver e contemplar a revelação de quem Deus é. Rapidamente, uma última história. Quando eu era psicólogo, eu sei que não parece, mas eu já fui. E era bom, tá? Era bom. Mas na época fizeram uma proposta de emprego para mim, eu preferi servir na igreja, porque Deus me chamou para fazer isso. E quando eu estava estudando uma das fases da infância, tem uma fase que comumente ela é chamada da fase do porquê, que é quando a criança ela começa a questionar o porquê das coisas. Mesmo que ela não entenda, ela começa, quem tem filho sabe. Melina, né, não tem essa fasezinha? Eu ainda não tenho, mas Senhor, abre a madre, pode mandar os filhos que eu estou pronto. Brincadeira, eu não estou pronto, mas eu creio em Ti. Por quê? Por quê? Mas por que isso? Por que isso? Por que isso está acontecendo? Ai, por que as coisas são assim? Ai, pai, por que eu não posso botar a mão na tomada? A gente acha engraçado, a gente acha óbvio, mas muitas vezes a gente está preso nessa fase com Deus. Por que, Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que comigo? Por que sempre acontece assim comigo? Quer ver um sinal de imaturidade? Querer que Deus te dê resposta. Quantas vezes a gente cobra resposta de Deus, que Deus justifique? Se a gente quer enfrentar as nossas provas com maturidade, a gente precisa entender que a nossa resposta não é fruto das nossas perguntas. A nossa resposta é fruto de quem Deus é. Porque Deus não explicou nada para Jó. Deus só trocou uma ideia sincera com Jó. Jó saiu do lugar daquele que ouvia e começou a ver quem Deus era. E aquela foi a resposta
suficiente para todas as questões de Jó. Eu quero dizer aqui para você uma coisa, para terminar, que nesse momento, nessa resposta de Jó, Deus ele não tinha mudado a realidade de Jó. Quando Jó fala isso para Deus, ele ainda estava sem família, sem filho, sem dinheiro, doente. Maturidade de conseguir reconhecer quem Deus é, independente das nossas circunstâncias. Porque a gente precisa compreender a soberania de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, não importa o tamanho da tua aprovação hoje, eu posso te garantir uma coisa: Deus, Ele é maior. Aonde a tua aprovação estava quando Deus criou o universo? Aonde o teu problema no casamento estava, quando Deus lançou o firmamento da terra, quando Ele falou assim, haja luz e houve luz, aonde estava o teu boleto? Aonde, irmão? Aonde? Aonde estava a opinião dos outros, quando Deus te desenhou no ventre da tua mãe, aonde estava? Porque a gente precisa entender o tamanho do Deus que nós servimos, independente da circunstância. Ele estava no fundamento da terra. Ele estava antes de todas as coisas estarem. Deus, Ele estava quando tudo estava bem na tua vida. Quando tu não estava nem aí para Deus, Ele estava lá. Mas deixa eu falar uma coisa, no dia ruim, talvez seja hoje teu dia ruim, Ele permanece estando com você. Deus, Ele estava, meu amigo, no teu melhor dia. Mas no dia que foi o teu fundo do poço, que eu não sei, a pessoa que está sentada do teu lado, ela não sabe, Deus, Ele estava lá. Deus, Ele está na eternidade. Mas Deus, Ele também está aqui hoje. No fundo, o que a gente precisa é o fruto da maturidade em nós. É sim a adoração, é sim a fidelidade, mas no final, a revelação de quem Deus é, do tamanho de Deus, da glória de Deus, da soberania de Deus. Queria te convidar para você ficar em pé no seu lugar. Eu quero ler um último versículo com você. Jó, capítulo 42, versículo 12 e 13, fala assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Deixa eu declarar algo sobre a tua vida. Olha, eu quero que você tenha entendido aqui hoje que Deus pode fazer ou pode não fazer, não muda quem Deus é. Deus pode dar como Deus pode não dar, não muda quem Deus é. Mas uma coisa que não falha sobre o nosso Deus é que Ele está sentado numa posição soberana. Se Ele deu ou se Ele não deu, Ele permanece sendo Deus. Se Ele faz ou se Ele não faz, Ele permanece sendo Deus. A pergunta é: quem eu sou se não for a mão de Deus? Aonde eu estaria se não fosse a mão de Deus? Aonde estaria a minha casa se não fosse a mão de Deus? Aonde estaria o meu casamento se não fosse a mão de Deus? Porque Deus não muda quem Ele é de acordo com aquilo que a gente faz. Mas nós, se não for a mão de Deus nos sustentando, a gente perece. A gente vai como pó. Como pó. Ah, se não fosse a mão de Deus. Mas eu quero declarar algo na sua vida hoje. Eu quero fazer uma oração com você. Queria que você fechasse seus olhos aí no teu lugar. E eu quero orar por você que talvez esteja hoje passando num tempo de provação. Eu quero declarar para você que essa provação,
ela não veio para revelar o teu pior. Ela não veio para revelar as suas fragilidades. Ela veio para te mostrar quem você é no Senhor. A perspectiva de Deus sobre você. Enquanto a aprovação está falando que você é um fracassado, que você é limitado, que você deu errado, que você não tem jeito, Deus está falando: você tem visto meu servo Jó, você tem visto meu servo Lucas, você tem visto meu servo Mateus, você tem visto minha serva Joana, não sei qual é o teu nome, mas Deus sabe. Ele é reto, Ele é íntegro, Ele é fiel, Ele é fiel. Você precisa receber hoje a perspectiva de Deus sobre você, a perspectiva de Deus sobre a tua casa. Ei, eu repreendo pela autoridade do nome de Jesus toda a sugestão do inimigo falando que você é aquilo que você não é, que a sua circunstância ela define quem você é. Não, é a perspectiva de Deus que te define. Essas são as palavras de Deus que te definem. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite a revelação profunda de quem Deus é. Olhos abertos para contemplar a grandeza de Deus. E Ele é muito maior do que aquilo que você está passando. Ele é muito maior do que a tua limitação. Ele é muito maior do que a tua prova. Ele é muito maior do que o teu passado. Meu Deus, Ele é muito maior que o inimigo. Ele é muito maior que a tua circunstância. Alinha os teus olhos e contempla o tamanho de Deus. E tira os teus olhos da provação. A maturidade nos leva a olhar para o lugar certo. O lugar certo é o Senhor, o lugar certo é Jesus. Contemple quem Jesus é. E isso vai te dar a resposta que você precisa. A resposta que você precisa é Jesus. A resposta que nós precisamos é Jesus. A resposta que essa igreja precisa é Jesus. A resposta que o teu casamento precisa é Jesus. Contemple quem Jesus é. O tamanho do nosso Deus. O tamanho do nosso Deus.